Pensar as economias africanas em seu substrato cultural. Uma das principais características dos modelos econômicos em operação há meio século no continente africano é sua exogenia. Não resultam nem de práticas e nem de uma produção interna da economia. Daí o dualismo de sistemas, caracterizado pela coexistência de uma economia dita formal com uma economia popular fundada numa sociocultura e dita informal, mas que assegura a subsistência à maioria das populações africanas e contribui para o essencial do PIB, 54,2%, na África subsaariana. Para analisar as economias africanas, uma questão primordial que não foi suficientemente levada em conta é a referente à articulação com suas respectivas socioculturas. Não se pode continuar a ignorar, de um ponto de vista teórico, o essencial das práticas econômicas que permitem aos africanos assegurar sua subsistência, pelo simples motivo de que seriam oriundas de uma economia qualificada como informal, sendo que esta emana de uma relação com o âmbito econômico que é estruturada pela cultura dos africanos. Nas sociedades africanas tradicionais, a economia se inseria num sistema social mais amplo, por certo obedecia às suas funções clássicas, subsistência, alocação de recursos, etc., mas estava subordinada, acima de tudo, a finalidades sociais, culturais e civilizacionais. Não é mais esse o caso nas sociedades contemporâneas, em que a ordem econômica tende a se tornar hegemônica, extrapola seu espaço natural e busca impor suas significações e suas lógicas a todas as dimensões da existência humana. A cultura tem um impacto sobre as percepções, as atitudes, os hábitos de consumo, de investimento e de poupança e sobre as escolhas individuais e coletivas, mantém-se como um determinante de primeira ordem do ato econômico. Nos grupos humanos, os imaginários são constitutivos das relações sociais, incluindo as mais materiais. O ato econômico é, antes de mais nada, uma relação social. O imaginário e o simbólico determinam sua produção. Os fatores culturais influenciam, portanto, o desempenho econômico. A primeira ideia defendida aqui é que a eficiência de um sistema econômico está profundamente ligada ao grau de adequação ao seu contexto cultural. As economias africanas decolariam se operassem com seus verdadeiros motores. A segunda ideia é que não se trata somente de conceber a eficiência dos sistemas econômicos africanos por intermédio de um melhor encaixe deles nas culturas africanas. O que se impõe é questionar a articulação no contexto africano das duas ordens que são a cultura e a economia, com um intuito qualificado como civilizacional, isto é, que permita alcançar as finalidades avaliadas como as melhores pelo indivíduo e pelo grupo. Para tanto, é necessário pensar o projeto social em sua totalidade, analisando as múltiplas interações de suas dimensões ambientais, ou seja, aquelas que visam assegurar as condições da existência, a economia, a ecologia, com aquelas que têm por objetivo atuar sobre os sentidos da própria existência, a cultura, as filosofias, a ordem das finalidades. Trata-se, pois, de pensar o lugar a ser atribuído à ordem econômica dentro da dinâmica social. Ademais, nossa hipótese é que uma articulação das ordens econômicas e culturais que fosse capaz de evitar a confusão de suas respectivas finalidades, tornaria os projetos de sociedade mais coerentes. Economia e cultura. Interações e determinações recíprocas. A economia e a cultura são duas poderosas determinantes das ações individuais e coletivas. A economia é a ordem da eficiência voltada à alocação ideal de recursos. Também se tornou, enquanto disciplina, um espaço de reflexão sobre a teoria da ação humana e sobre aquilo que a funda. A cultura é definida pelos antropólogos como um conjunto de práticas e valores, de traços distintivos materiais e espirituais que identificam um dado grupo social. É uma noção polissêmica, empregada numa variedade de sentidos. A cultura recobre igualmente o conjunto das obras do espírito, que exigem a criatividade em sua produção, estando ligadas à educação do espírito, à produção e à comunicação de significações simbólicas, cultura artística, científica, literária, artes diversas, arte de viver e modo de habitar o tempo. Ela é, por isso mesmo, um espaço de criação perpétua, uma maneira de abarcar e explorar a realidade em todas as suas dimensões. É um objeto em movimento, em constante redefinição. Possui a dupla dimensão do fato e do processo. Por mais que possa ser um espaço de criação de valor, suas finalidades são prioritariamente simbólicas, remetem em primeira linha à produção de sentido e de significados.
Os fundamentos culturais das escolhas econômicas. Os processos de tomada individual de decisão são profundamente influenciados pelo ambiente cultural do indivíduo, que condiciona suas preferências e regula seus comportamentos. A satisfação das necessidades básicas, que são a alimentação, a habitação, a vestimenta, etc., implica escolhas que não são exclusivamente ditadas pelas alternativas existentes, isto é, pela quantidade de bens e serviços disponíveis para satisfazer essas necessidades. A matriz cultural dos indivíduos, feita de convenções sociais, de crenças religiosas, interdições alimentares, códigos de vestuário, de uma cultura culinária, de concepções estéticas e de prescrições éticas, tem por função modelar os desejos, necessidades dos indivíduos, assim como as circunstâncias, temporalidade e lugar de sua satisfação. A temporalidade da satisfação de uma necessidade, ou mesmo a conversão da necessidade em desejo, ou seja, de uma necessidade cuja satisfação implica a mediação do trabalho e do tempo, é condicionada pela cultura. De mais a mais, a estrutura das necessidades ditas fundamentais evolui, e algumas dessas necessidades, apesar de culturalmente induzidas, via televisão, cigarros, celulares, internet, necessidade de cultura e diversão, nem por isso são menos fundamentais para os indivíduos. A antropologia econômica considera que os comportamentos de poupança, investimento e acumulação, tal como as lógicas ou racionalidades que presidem determinados modos de consumo, são culturalmente determinados. Herskovits ressalta que determinados povos da África Ocidental, iorubás, despendem com fausto e liberalidade suas reservas de alimentos entre o fim da estação seca e o início da invernada. Seria de se esperar que as economizassem para enfrentar o período da entre-safra. Esses comportamentos não são, porém, imputáveis a uma ausência de previsibilidade da parte das comunidades, sendo antes ditados por considerações culturais que valorizam os dispêndios ligados aos rituais, os dispêndios ostentatórios e de prestígio, e protejam os sentidos do ato de consumir para além da necessidade biológica de se alimentar e do aporte calórico necessário para o trabalho físico. A mesma constatação é feita entre os talenses da Costa do Ouro, hoje Gana, para quem a oferta de alimento é a mais reduzida no momento em que se tem, em virtude do trabalho físico nos campos, maio e junho, a maior demanda de calorias. Esse povo domina a técnica da estocagem. Entre os povos Zulu, Ashanti, Baluba e Baganda, a economia do prestígio desempenha um papel igualmente importante na manutenção do status social dos indivíduos. Os usos exigem que seja servido um alimento de qualidade aos convidados, mesmo que o que é consumido em privado seja de qualidade inferior. Quando nos dedicamos à análise dos orçamentos das famílias e dos indivíduos e à alocação dos recursos, constatamos, por exemplo, que no seio das famílias Igbos do norte da Nigéria, os montantes destinados aos bens simbólicos, despesas para fins religiosos, funerais, são mais importantes que aqueles destinados aos elementos tangíveis. Há, por certo, uma propensão universal a satisfazer as necessidades nutricionais tanto quanto os gostos pessoais, mas entre os Igbos, as obrigações religiosas e sociais são tão importantes para a vida do grupo quanto a alimentação o é para o organismo. Ademais, as diferentes concepções da gestão econômica das residências não são fruto do acaso, mas o resultado de diferentes modalidades de avaliação social do tempo, do trabalho, do lazer e das obrigações sociais e religiosas. Estas, articuladas com a quantidade de recursos disponíveis, definem a produtividade e o nível de vida das comunidades. A reflexão precedente se debruça sobre as sociedades tradicionais, cujas estruturas sociais e comportamentais deixam transparecer uma estabilidade e uma durabilidade que autorizam uma análise dessas. Podem-se distinguir dois traços distintivos dominantes: um consumo utilitarista, por certo, mas acima de tudo simbólico dos bens materiais, bem como uma mentalidade e práticas de partilha ancoradas no substrato cultural das comunidades tradicionais. O indivíduo pertence a um grupo e a uma formação social historicamente construída. As interações sociais fundadas na cultura
cultura do grupo explicam uma parcela importante de suas escolhas. A economia como processo cultural. A economia como disciplina científica e campo de saber constituído é o resultado de um processo que pode ser qualificado de cultural. As diferentes escolas de pensamento que fazem a economia se distinguem por um conjunto de práticas e de crenças que as constituem. Da mesma forma como valores compartilhados produzem a base da identidade cultural de um grupo, no campo do discurso intelectual da economia, pode-se interpretar a coalescência das escolas de pensamento marxista, keynesiana, neoclássica, neoinstitucional, etc., como processos culturais. Por outro lado, o impacto da cultura no pensamento dos economistas é importante. Os valores culturais que herdam ou adquirem exercem uma influência profunda e muitas vezes ignorada sobre suas percepções e atitudes. Assim, os pressupostos culturais herdados pelos economistas influenciam sua capacidade de explicar a realidade econômica que observam, sobretudo quando esta provém de um ambiente diferente do seu. O contexto cultural da economia decorre tanto de uma organização social quanto de um sistema de pensamento. Assim, parece que o pensamento econômico dominante veicula uma cultura, uma visão específica do mundo e do homem, homo economicus. As considerações culturais afetam, pois, a maneira como os economistas praticam suas disciplinas, elaboram seus postulados, modelam as interações entre os agentes. O pensamento econômico elabora um conjunto de crenças e de valores que ele mesmo defende e promove. Analisando os procedimentos por meio dos quais as ideias econômicas são geradas, discutidas, aprovadas e transmitidas, Trosby considera que essas pertencem à ordem do discurso, tal como analisado por Foucault. Sua aceitação pela comunidade de pesquisadores se funda mais em processos de legitimação e de persuasão intelectual do que na tradução fiel de uma realidade observada. Nesse contexto, o discurso econômico funciona como uma linguagem que assegura o estabelecimento do código simbólico comum por intermédio do qual se elabora a maneira do grupo dizer, pensar e experimentar o real. Ela define o vínculo entre os fatos e os conceitos, distingue o essencial do acessório, seleciona os materiais do real que coloca à disposição para que sejam combinados. Essa linguagem não é neutra, pois opera uma estrutura particular do espaço e do tempo. Escolhe considerar certos aspectos seus e deixar outros na sombra. Estabelece uma hierarquia específica de valores. Concebe modos de pensar e, portanto, de agir. O valor das coisas. O pensamento econômico é produtor de cultura na medida em que dissemina e promove, no seio do corpo social, práticas e maneiras de fazer. Projeta também seus próprios critérios de avaliação sobre todas as atividades humanas, incluindo aquelas cujas função precípua não é integrar o circuito da troca mercantil. A economia e a cultura, como espaços de pensar e agir das pessoas, sempre estiveram envolvidas com a questão do valor das coisas. A avaliação adequada do valor de um bem é crucial na economia. Desde o século XVIII, diferentes concepções do valor de um bem estão em circulação e se opõem em controvérsias teóricas. Os debates em torno do valor que são travados no interior do paradigma econômico reatam a noção de utilidade ou o preço que os indivíduos e os mercados atribuem aos bens. Trata-se aqui de quantificar o que valem os bens destinados a serem integrados num circuito econômico. Na esfera da cultura, o valor se refere a uma propriedade intrínseca de certos objetos ou fenômenos culturais, podendo ser expressa como a qualidade de uma obra-prima literária, escultura, pintura, peça musical, ou de uma experiência. É uma construção social, cuja avaliação não pode ser isolada do contexto de sua produção. É comumente a dimensão singular de um objeto ou de uma obra carregada de significações que ultrapassam sua utilidade prática ou sua materialidade que se vincula à noção de valor. A qualidade de uma composição musical de Richard Bona, ou de um romance de Ai Kuei Arma, ou de Boubacar Boris Diop, deriva da dimensão e da sensibilidade singular da experiência existencial por eles traduzida e transmitida. Adorno e Horkheimer, assim como Arendt, consideravam que, ao aplicar as lógicas da prática econômica aos objetos ligados à cultura, a indústria
indústria cultural opera a degradação de qualquer objeto cultural em objeto perecível de consumo e leva à produção de uma cultura do lazer para as necessidades de sua economia. As mercadorias oferecidas pela indústria do lazer não são objetos culturais no sentido primordial do termo, tal como definidos por Hannah Arendt, isto é, objetos cuja função é sustentar e enriquecer o processo vital, estabelecer a permanência e a duração, funções que transcendem as necessidades, constituir traços destinados a permanecer no mundo depois que o deixamos, para dar testemunho de nossa aventura humana, mas sim bens de consumo, destinados a serem usados e substituídos por outros, por meio de um ciclo de produção que assegura a perenidade de uma indústria que tem necessidade de uma produção contínua para assegurar sua manutenção. Logo, uma cultura da produção material, da otimização, da produção ao custo mínimo, da transação fundada predominantemente na troca mercantil e na exclusão pelos preços, assim como na assimilação da noção de valor e a de preço, uma cultura assim, aplicada a todos os campos da vida social, pode levar a uma destruição de valor e a uma perversão da finalidade dos objetos. Ancorar as economias africanas em seu contexto cultural. Se existe um espaço em que o poder de disseminação e irradiação da África se manteve intacto, pleno e íntegro, a despeito dos sobressaltos de uma história recente e movimentada, é o da cultura. Essa ordem pode representar o fundamento de uma economia que seria mais eficiente porque mais bem articulada com seu contexto cultural. Esse anseio de articulação entre economia e cultura acarreta, no entanto, algumas dificuldades. Existem diversos regimes de cultura nas sociedades africanas. Uma cultura popular, que parece se opor a uma cultura de elite, fundada sobretudo em modelos emulatórios de consumo exógeno. Uma cultura urbana de uma juventude globalizada, consumidora da subcultura mundial de massa, vídeos no YouTube, clipes de música, e uma cultura dita tradicional. Existem também relações de poder no interior dos grupos, que frequentemente levam à imposição pela elite de uma cultura dominante. Contudo, para muitos indivíduos, a cultura é um palimpsesto, composto de diferentes camadas sobrepostas, pegando de empréstimo elementos de diversos universos referenciais. Se se considera que a cultura é um conceito transacional em constante redefinição, uma noção dinâmica constantemente renegociada, a dificuldade aqui é identificar os traços distintivos, estáteis, que poderiam ser considerados como o escoramento da personalidade de base dos grupos e das comunidades. Todavia, por mais que não haja essência imutável nem identidade inalterável, percebe-se bem que essa personalidade de base das comunidades existe e evolui, apesar de fazer lentamente. Entre os betis do Camarões, os sererês do Senegal e os songais do Mali, existem usos e costumes, referências e valores compartilhados, uma maneira de apreender a relação com o outro, e todos esses traços culturais influenciam a relação deles com a dimensão econômica. Por outro lado, Cheikh Anta Diop destacou que existe uma unidade cultural entre os povos que partilharam grandes formações sócio-históricas ao longo do tempo: Egito Antigo, os impérios do Ghana e do Mali, a orla mediterrânea, tripolitânia e cirenaica. Pode-se, portanto, ressaltar que, nas comunidades africanas contemporâneas, a despeito da diluição da capacidade reguladora dos comportamentos pela tradição, nota-se a sobrevivência de certos traços da cultura tradicional, notadamente os traços ligados às despesas de prestígio, ao investimento em bens simbólicos, à exigência de generosidade e à noção interiorizada do dever de assistência. Esta última, em especial, poderia explicar em parte os elevados montantes de transferências de fundos da parte dos migrantes da África subsaariana, que na maioria dos países ultrapassam o valor da ajuda pública ao desenvolvimento e por vezes até mesmo os investimentos diretos estrangeiros, o que também pode ser analisado no quadro das lógicas de
dons e contradons. Essa sobrevivência sofre, porém, a concorrência das lógicas utilitaristas e individualistas que são impostas pela transformação das relações sociais, induzida por uma modernidade social que atualmente faz do sucesso individual o motor da aventura social. Apesar disso, a observação dos comportamentos dos agentes econômicos mostra que a racionalidade interessada nem sempre prevalece em suas escolhas. Eles não buscam necessariamente otimizar suas utilidades ou seus ganhos, e variantes múltiplas de racionalidade estão em jogo em seus processos de tomada de decisões. O Homo africanus não é um Homo economicus, em sentido estrito. Em meio às motivações de suas escolhas, existem lógicas da honra, da redistribuição, da subsistência, dos dons e contradons. Diversas atividades estão situadas fora do mercado ou no quadro da sociabilidade primitiva, famílias, relações pessoais, ou da sociabilidade secundária, sistema social em que reina uma exigência de generosidade. No entanto, a despeito das diversas mutações em curso, o contexto cultural das sociedades africanas contemporâneas, apesar de compósito e de tomar emprestados seus valores de diversos universos referenciais, renegociando-os e reavaliando-os constantemente, mantém-se como uma poderosa determinante das escolhas econômicas de seus membros. Aperfeiçoar a fundamentação do econômico no sociocultural consistiria inicialmente de um ponto de vista teórico, em compreender e analisar melhor as determinantes das escolhas individuais e coletivas das sociedades em questão, aplicando-lhes uma aparelhagem conceitual adequada. Uma compreensão refinada dessas determinantes é pré-requisito de qualquer política destinada a melhorar as condições de vida desses grupos. Para chegar a isso, é preciso, antes de mais nada, cobrir o déficit teórico da economia dominante. Os quadros de análise fundados exclusivamente no postulado do individualismo metodológico não conseguem dar conta das determinantes dos comportamentos econômicos do Homo africanus. Os exemplos evocados anteriormente nos levam a duvidar do poder explicativo desse postulado como fundamento das escolhas dos indivíduos nas sociedades africanas. A economia dominante, em suas análises formais, minimizou o impacto da cultura dos indivíduos, considerando seus comportamentos como manifestações de características universais, passíveis de serem integralmente capturadas pelo modelo racional do indivíduo maximizador, independentemente dos contextos culturais e históricos. A economia comportamental revela que, por mais que os agentes reajam a incitações ou a mudanças nos preços dos bens, suas decisões não são sempre fundadas num cálculo de custo-benefício. Assim, uma melhor compreensão dos fundamentos do seu comportamento, sua psicologia, sua cultura e suas realidades sociais, tornaria as políticas econômicas mais eficientes. É necessário levar em consideração o que não foi contemplado no paradigma neoclássico, incluindo nos raciocínios as abordagens holísticas e sistêmicas, tendo em conta as forças coletivas, as instituições socialmente construídas e as estruturas históricas das formações sociais, e identificando outros modos de regulação da produção que tenham em conta as escolhas coletivas e influenciadas pela cultura e não somente pelas preferências individuais. A exploração dos trabalhos da antropologia econômica, da socioeconomia, da história, da ciência política, da psicologia e da economia institucional pode ajudar nessa inclusão do econômico no seio de um sistema social e natural mais amplo. Esse primeiro desafio é teórico, tratar-se de produzir um discurso econômico que abarque os fundamentos das práticas econômicas observadas.